Olá, querido irmão, querida irmã, este é o programa Tesouro da Igreja. Eu, Luiz Carlos, e você estamos aqui estudando, iniciamos ontem o nosso novo documento, que é Dominum et Vivificante, o Espírito que é Senhor e dá vida. Então, é um estudo do Papa São João Paulo II sobre a pessoa do Espírito Santo. Nós estamos aqui na introdução deste documento, onde nós já vimos aí que estamos aqui, que Espírito Santo, então a pessoa do Espírito, assim como a pessoa do Verbo e do Pai, foram tratados nos dois concílios niceno-constantinopolitano, 325 de Nicéia, 381 de Constantinopla, para promulgarem o credo, toda a oração dogmática do nosso credo. Bem, então, dando continuidade a essa introdução, nós estávamos dizendo que esse Espírito Santo é o Espírito que nos comunica essa vida nova que foi conquistada por Cristo e foi nos dada por Cristo, na verdade, e Cristo quer que nós vivamos a vida dele, que é a vida nova, a vida da renúncia a nós mesmos, renúncia ao pecado, renúncia a toda espécie de mal, renúncia ao demônio, aos prazeres do mundo que nos afastam de Deus, os prazeres da carne, que são os pensamentos nossos, que não são os pensamentos de Deus, como ele vai dizer, e vivamos uma vida nova, a vida no Espírito, que é a vida na graça. É interessante também nós, antes de... fazendo parte disso tudo, nós entendermos também que nós estamos vivendo o Kairos. O que é o Kairos? Uma palavra grega que quer dizer tempo da graça, que é a vida nova no Espírito, que também é chamada de vida em Cristo. Então esse Kairos, ele foi instituído, ele teve início na encarnação do Verbo, que se chama economia da salvação. Então quando é que tem início a economia da salvação? Quando o anjo Gabriel foi conversar com Nossa Senhora e ela disse o seu fiat, o seu sim. Fiat em latim quer dizer faça-se. Como ela disse, o sim dela. Como que foi? Como que ela se expressou para dizer que ela aceitaria o plano de Deus? Qual foi a frase de Maria? Faça-se em mim segundo a tua palavra. Então esse faça-se é o fiat. Qual foi a primeira criação de Deus lá no Gênesis? O que Deus cria em primeiro lugar? O que ele cria? A luz. Então fiat lux, faça-se a luz. E Maria repete essas palavras de Deus. Claro, ela não repetiu porque ela quis repetir, não. É porque já fazia parte do plano de Deus. Esse faça-se de Nossa Senhora. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Segundo a palavra de Deus, segundo a palavra do anjo. Então aí dá início, aí começa a economia da salvação. A economia da salvação é chamado de tempo da graça. É o tempo onde Jesus veio com todo o seu amor, a sua misericórdia infinita, se dar por cada um de nós. Então, maior graça que isso não tem. Não existe. Então, ele comunica toda a graça que ele é. Como que ele comunica a graça que ele é? Derramando o Espírito Santo em nós, após ele ascender aos céus e receber a glória do Pai. Receber toda a glória, toda a honra, todo o reconhecimento do Pai, pela obediência dele, por tudo que ele fez. Então aí sim, ele recebendo tudo do Pai, ele envia o Espírito dele, chamado Espírito Santo, mas na teologia nós chamamos de Espírito de Cristo, é a mesma coisa. Aí ele derrama o Espírito dele sobre nós. Esse Espírito que está em você, que está em mim hoje, é o Espírito de Cristo. Então aí sim, é chamado então Kairos, tempo da graça. É o tempo da igreja. A igreja que Cristo fundou.
Nós contemplamos isso no terceiro mistério luminoso, quando Cristo vem instituir a igreja. Então, o que é a igreja de Cristo? É o seu próprio corpo. Então, quando ele institui essa igreja, querido irmão, querida irmã, então ele enche essa igreja de poder, de graça, de autoridade, de salvação. Todos os meios de salvação estão dentro da igreja. Por isso que na Lumen Gentium é um documento do segundo Concílio Vaticano, né? Que foi o último que teve, aliás. Então, nesse Lumen Gentium vai dizer que fora da igreja não há salvação. Por quê? Porque todos os meios lícitos e garantias de salvação, olha, todas as garantias de salvação, Jesus colocou dentro da igreja que ele mesmo fundou. Então não existe outra igreja fundada por Cristo, não. Todas as outras igrejas que também são denominadas cristãs são fundadas por homens comuns, por pessoas igual a mim, igual a você. Mas a única igreja fundada por Jesus Cristo é a igreja católica, apostólica romana. É essa a igreja, onde ele coloca todos os meios de salvação. Perceba que nessas outras igrejas cristãs não tem esses meios de salvação. Não tem Eucaristia, por exemplo. Não tem. Não tem unção dos enfermos? Não tem. Não tem sacramento da ordem? Não tem. Como fazer então, não é? Então, quer dizer, todos os meios de salvação estão dentro dessa igreja. Por isso que a igreja, ela atinge o final dos tempos. Então, nós que estamos vivendo esse tempo da igreja, que começou há 2000 anos, ok? Esse tempo começou há 2000 anos, ok? Então, esse é chamado de tempo da graça. É o Kairos, é o tempo onde Deus se expressa, se comunica da melhor e maior forma possível. Tudo que Deus poderia nos dar, Ele já nos deu e nos dá nesse tempo, que é o tempo da igreja, que atinge o final dos tempos. Veja, a igreja, ela vem coroar toda a criação, ela vem coroar todos os tempos. Diz que foi criado todo o universo há bilhões de anos atrás. Então a igreja vem coroar toda a criação, vem santificar toda a criação, santificar todo o universo, porque Cristo é o Rei do universo. É a última festa que nós comemoramos no final do período litúrgico. O nosso período litúrgico se encerra em novembro, com o domingo que nós celebramos, então, ao domingo de Cristo Rei. Nós falamos, né? Mas Cristo Rei do quê? Do universo. Então a igreja vem para limpar esse universo de todo o pecado, toda a maldade do homem que veio através da tentação do demônio, que é o Lúcifer, né? Que é o Satanás. Então, a igreja vem para coroar tudo isso, vem para brilhantar tudo isso, não é? É o ápice do amor de Deus. O amor de Deus foi derramado sobre nós pelo Espírito Santo que nos foi dado. Vai dizer São Paulo isso em Romanos 5:5. Então aí está. Então a igreja vai atingir o final dos tempos. Então, quando Jesus voltar, nós chamamos de parousia, quando Jesus voltar, então se encerra o fim de um tempo. Ah, é o fim do mundo. Não, o mundo não vai ter fim, não é fim de mundo. Deus criou o mundo, como que ele vai agora destruir o que ele criou? Não. Quem destrói as coisas no mundo é o homem, né? Com a sua ganância, sua mesquinharia, seu egoísmo, o desejo de ser rico, etc, etc. Então o homem vai destruindo o que Deus criou. Agora Deus não vai destruir o que ele criou, de jeito nenhum. Então nunca vai existir fim de mundo. Não, isso não existe. Tira isso da tua cabeça, isso não existe, final do mundo. O que existe é final do tempo. Por exemplo, quando Deus começa a se revelar para o homem, não é? Então, quando que Deus começa a se revelar para o homem? Quando ele escolhe Abraão, um cidadão de Ur, na Caldeia. Então ele vai lá, Abraão, vem cá, Abraão, você é meu escolhido.
Você vai agora onde eu vou determinar para você. Você vai fazer isso, 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 isso. Bom, então aí começa a revelação de Deus. Deus começa a se revelar para o ser humano. Então, começou o tempo da revelação. Então, acabou o tempo da ignorância, do desconhecimento de Deus. Então, até esse tempo, o homem não sabia de Deus, Deus não se comunicava com as pessoas dessa forma. Então acabou um tempo, começa-se o tempo da revelação. O tempo da revelação vem. Ele vem desde Abraão e termina. Quando que encerra o tempo da revelação? Se encerra com a morte do último apóstolo, que foi São João. Então São João escreve o Evangelho, escreve suas cartas, escreve o Apocalipse. Quando ele morre, acabou a revelação. Deus não tem mais nada o que revelar para o seu povo. Então não adianta pessoas aí que fundam igrejas e dizem: porque Deus agora falou comigo e me enviou um novo evangelho e tal. Isso não existe. Não existe. Isso é criação da cabeça humana. Então começou um tempo, né? Terminou o tempo da ignorância, começou o tempo da revelação, termina o tempo da revelação com a morte do último apóstolo, ok? E na encarnação do Verbo, então, né, com Maria, inicia-se a economia da salvação. Bem, a economia da salvação, ela vai atingir seu ponto máximo na volta de Cristo. Aí acabou o tempo da salvação. Quem tinha que ser salvo, vai ser salvo ou não, até a vinda de Cristo. Quando Cristo vier, acabou o tempo da salvação, que chamamos de fim de mundo, não é? Aí tem o início da vida eterna. Outro tempo. Esse tempo nunca terá fim. Esse tempo nunca vai terminar. É o tempo da eternidade, de viver por Cristo, com Cristo e em Cristo para todo sempre. Então você percebe aí como são os tempos das coisas? Então agora estamos vivendo o Kairos. O que é o Kairos mesmo? É o tempo da graça. É graça sobre graça, é bênção sobre bênção. Não falta bênção para você, não falta a bênção para mim. É só você acreditar, é só você buscar, é só você ir atrás de Jesus, que Ele te dará tudo o que você precisa. Não o que você quer. Muitas vezes o que você quer não é o que você precisa. É o que você acha que te faria feliz. Então, por exemplo, você poderia pensar assim: o que me faria feliz é ganhar na Loteria Federal. Por exemplo, ganhar na Mega Sena, sozinho. Bilhões aí. Eu seria o homem mais feliz do mundo, a mulher mais feliz do mundo. Não. Isso é o que você pensa, mas não é o que é melhor para você. Não é o que é necessário. Não é o que te faz feliz, não. O que te faz feliz é a vida nova em Cristo. É você seguir Jesus. Isso é que te faz feliz, mas muitas vezes você não sabe. Ou você não reconhece isso. Então você vai buscando as coisas que o mundo te oferece, as coisas que você vê, as coisas que você gosta. Aí você vai buscando isso. Mas a vida em Cristo consiste em renúncia. Jesus diz, né? Quem quer seguir-me, renuncie-se a si mesmo. Pegue a sua cruz. Aí você vem. Nós não queremos isso. Nós queremos as coisas fáceis. O ser humano é assim. O ser humano gosta das coisas fáceis. Mas aí é preciso o que então? Que o Espírito Santo nos convença de que a nossa vida, a nossa felicidade está em Cristo. Fora de Cristo, meu irmão, minha irmã, não existe felicidade. Existem momentos de felicidade. Alegrias esporádicas. Momentos que passam muito rápido. Então esses são momentos do que o mundo nos oferece, que o prazer do mundo nos oferece. Agora, a felicidade eterna, alegria eterna só em Cristo. E aí o Espírito Santo, que é o Senhor que está agindo, que foi derramado, está aqui agindo em nós, Ele que vai nos convencer disso.
Mas como é que ele vai nos convencer? Se você der espaço para ele também. Se você desejar, se você buscar, se você querer, se você acreditar. Então aí, se você abrir seu coração, assim, para ficar bem resumido, se você abrir seu coração para o Espírito Santo, pronto. Aí ele vai te revelando tudo o que você precisa fazer para você encontrar a sua felicidade plena. Tá vendo? Então por isso que é chamado aqui nesse documento Senhor que dá a vida. Então vamos lá. Continuando a introdução aqui. Esta fé, a fé no Deus uno e trino, no Deus Espírito Santo, professada ininterruptamente pela igreja, precisa de ser incessantemente reavivada e aprofundada na consciência do povo de Deus. Neste último século, isso aconteceu por mais de uma vez. Desde Leão XIII, que publicou a carta encíclica Divinum Illudi Munus, no ano de 1897, inteiramente dedicada ao Espírito Santo, até Pio XII, que na encíclica Mystici Corporis, ano 1943, se referiu de novo ao Espírito Santo como sendo o princípio vital da Igreja, na qual opera conjuntamente com a cabeça do corpo místico Cristo. Isso foi até o Concílio Ecumênico Vaticano II, que fez notar a necessidade de uma renovada atenção à doutrina sobre o Espírito Santo, como acentuava o Papa Paulo VI. A cristologia, e especialmente a eclesiologia do concílio, deve seguir-se um estudo renovado e um culto renovado do Espírito Santo, precisamente como complemento indispensável do ensino conciliar. Então quem disse isso foi o Papa Paulo VI, ele que encerrou, o Concílio Vaticano II. Quem abriu foi o Papa João meu Deus, agora falhou aqui. Quem iniciou o Concílio Vaticano II foi o Papa João XXIII, isso mesmo, João XXIII, lembrei. Então ele que convocou o concílio, né? O chamado Papa Bom, que vocês conhecem, um Papa que ficou pouquinho como Papa, né? Já estava bem velhinho. Então as pessoas diziam, o que esse Papa vai fazer? Não vai fazer nada, né? Está muito velho aí, não vai fazer nada. Ele convocou o maior dos concílios até hoje, que foi o último, que desse concílio saíram documentos fantásticos, maravilhosos, 16 documentos fantásticos, entre eles a Lumen Gentium. E quem encerra o concílio é o Papa, então, Paulo VI, e vai dizer que por causa da igreja, né, e por causa de Cristo, o estudo de Cristo, o estudo da igreja, então chamado Cristologia e Eclesiologia, deve-se também estudar a pessoa do Espírito Santo, né, o culto ao Espírito Santo, como fazer com o Espírito Santo, o que esperar, o que fazer por ele, como rezar por ele, como um ensinamento indispensável. Quer dizer, que não pode se descartar. Na nossa época, portanto, mais uma vez, somos chamados pela fé da igreja, fé antiga e sempre nova, e a aproximar-nos do Espírito Santo como aquele que dá a vida. Senhor que dá a vida, Dominum et vivificantem, Senhor que dá a vida. Neste ponto podemos contar com a ajuda e serve-nos também de estímulo a herança comum com as igrejas orientais. Você sabe, né, que a igreja oriental, a igreja ortodoxa, chamada igreja ortodoxa, né? Eles são muito mais místicos do que nós, né? E eles têm, assim, uma formação, uma doutrina sobre a pessoa do Espírito Santo fantástica. É maravilhosa a doutrina que eles têm sobre o Espírito Santo. Então nós podemos valer, né, usar essas doutrinas que eles têm, que são verdades da igreja, né, verdades sobre Deus, sobre o Espírito. Claro que são, mas é que eles cultivaram mais isso do que nós ocidentais. Então o que o Papa está dizendo, nós aproveitarmos dos nossos irmãos separados, aí vamos dizer assim, né, que pertencem à mesma igreja,
aproveitar dos estudos que eles têm. Então, como ele diz aqui, eles preservaram cuidadosamente as riquezas extraordinárias do ensino dos padres sobre o Espírito Santo. Também por isso podemos dizer que um dos mais importantes acontecimentos eclesiais dos últimos anos foi o 16º centenário do primeiro concílio de Constantinopla, celebrado contemporaneamente em Constantinopla e em Roma, na solenidade do Pentecostes de 1981. O Espírito Santo, tendo-se meditado na altura sobre o mistério da Igreja, apareceu então mais nitidamente como aquele que indica os caminhos que levam à união dos cristãos, ou melhor, como a fonte suprema desta unidade, que provém do próprio Deus, e a qual São Paulo deu uma expressão particular com aquelas palavras que se usam frequentemente no início a liturgia eucarística. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Você deve lembrar bem dessa oração aí, né? Que os padres usam nas orações aí da liturgia eucarística. Nesta exortação tiveram o seu ponto de partida e inspiração, em certo sentido, as precedentes encíclicas Redentor Hominis, né? O Redentor dos Homens, né? E Divis in Misericordia, Deus em sua infinita misericórdia, as quais celebram o acontecimento da nossa salvação, que se realizou no Filho, mandado pelo Pai ao mundo para que o mundo seja salvo por ele, por seu intermédio. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Dessa mesma exortação nasce agora a presente encíclica sobre o Espírito Santo, que procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. É a pessoa divina, e ele está no coração da fé cristã, e é a fonte. É a fonte e a força dinâmica da renovação da Igreja. Ela foi aurida, ademais, das profundezas da herança do concílio. Os textos conciliares, efetivamente, em virtude do seu ensino sobre a Igreja e em si mesma sobre a Igreja no mundo, estimulam-nos a perscrutar cada vez mais o mistério trinitário do próprio Deus, seguindo o itinerário evangélico patrístico e litúrgico, ao Pai, por Cristo, no Espírito Santo. Esse é o itinerário litúrgico, né, que nós vemos os padres rezarem nas orações litúrgicas. Deste modo, a Igreja responde também a certos apelos profundos que julga ler no coração dos homens de hoje, o que é uma nova descoberta de Deus na sua transcendente realidade de Espírito infinito, como foi apresentado por Jesus à samaritana. A necessidade de adorá-lo em espírito e verdade. A esperança de encontrar nele o segredo do amor e a força de uma nova criação. Sim, precisamente aquele que dá a vida. Então veja, querido irmão, querida irmã, como que o Papa está nos levando aqui a refletir sobre a pessoa do Espírito Santo. Adorá-lo em espírito e em verdade, quer dizer, adorá-lo no Espírito Santo. A esperança de encontrar nele o segredo do amor e a força de uma nova criação, aquilo que eu falava no dia de ontem. Quer dizer, uma vida no Espírito é uma vida nova. É uma vida em Cristo. E também no Senhor que dá a vida. Então, quem dá a vida é o Espírito Santo. Ele que nos dá, ele que nos coloca em vida. Ele que nos dá vida nova, ele que nos comunica essa graça. A Igreja sente-se chamada para esta missão de anunciar o Espírito, ao mesmo tempo que, juntamente com toda a família humana, se aproxima do final do segundo milênio de Cristo. Quando escreveu isso aqui, já não era ainda o ano 2000, né? No ano 2000 foi publicado, mas estava chegando no final do último milênio, né? Tendo como cenário um céu e uma terra que passarão.
Ela sabe bem que adquirem uma particular eloquência as palavras que não hão de passar. Então o mundo passa, mas as palavras de Cristo não passam. São as palavras de Cristo sobre o Espírito Santo, fonte inexaurível da água a jorrar para a vida eterna, como verdade e graça salvadoras. A igreja quer refletir sobre estas palavras. Ela deseja chamar a atenção daqueles que creem e de todos os homens para essas mesmas palavras, enquanto se vai preparando para celebrar, como se dirá mais adiante, o grande jubileu com que se assinalará a passagem do segundo para o terceiro milênio cristão, que é o que nós já vivemos, não é? As considerações que se seguem, naturalmente, não pretendem perlustrar de maneira exaustiva toda a riquíssima doutrina sobre o Espírito Santo, nem favorecer qualquer solução de questões ainda em aberto. Elas têm como finalidade principal desenvolver na igreja aquela consciência com que ela é impelida pelo mesmo Espírito Santo a cooperar para que se realize o desígnio de Deus que constituiu Cristo princípio de salvação para o mundo inteiro. Então aí está. Assim nós terminamos a introdução desse documento. Então, a partir do nosso próximo encontro, iremos já para o primeiro capítulo deste documento que vai tratar aí, que tem como título, né? O Espírito do Pai e do Filho, dado à Igreja. Nós vamos estudar aqui também o filioque, né? A questão aí da procedência do Espírito. Nós vamos estudar isso nesses capítulos seguintes. Vamos pedir à Virgem Maria, aquela toda cheia do Espírito Santo, Panagia, né? Toda santa. Vamos pedir a ela que reze para que nós possamos ser cada vez mais dóceis ao Espírito Santo, que possamos cada vez mais nos abrir à graça do Espírito Santo, para irmos nos adaptando a essa vida nova. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até o nosso próximo programa, se Deus quiser.